voltamos aqui para a honra e glória do nosso Deus, né? Vamos aguardar os irmãos retornar então na nossa live. Tivemos aqui um probleminha e fomos necessário interromper a live, né? A paz do Senhor, irmãos. Tivemos aqui um pequeno problema, tivemos que interromper a nossa live, mas agora voltamos para a honra e glória do nosso Deus, né? Nós estamos então hoje, quarta-feira, com a lição de número 9. A lição de número 9, eu já estava iniciando, mas tivemos aqui uma situação de uma emergência chamando no portão. Tivemos que encerrar a live, mas estamos então retornando com a lição no número 9, uma família nada perfeita. Essa lição é a lição do segundo trimestre da nossa revista, do segundo trimestre de 2023. Então nós estamos já caminhando para o finalzinho da nossa lição, né? Da nossa revista. Então, estamos na lição de número 9, onde nós vamos estudar hoje uma família nada perfeita. O nosso texto áureo dessa noite, ele diz assim: não erreis, porque Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Esse é o nosso texto áureo, uma grande verdade, né? Tudo que o homem plantar, ele vai colher, né? Tudo que o homem semear, ele vai ceifar. Então isso, a palavra de Deus nos diz lá no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo de número 7. Verdade prática, tudo o que os membros da igreja, da família plantarem, colherão. Essa família plantarem, essa família é uma lei, vamos começar de novo. Tudo que os membros da igreja da família plantarem, colherão. Essa é uma lei universal de Deus que pode ser constatada na própria natureza, exatamente. Então disso ninguém vai conseguir fugir, né? A grande verdade que nos fala a palavra do nosso Deus. Olha, a nossa leitura em classe dessa noite está no livro de Samuel. Samuel, nós vamos ler o capítulo 3, segundo Samuel, capítulo 3, versículo 2, 3 e 4 e 5. Aí depois nós vamos alternar, né? Mas primeiro vamos ler então. E de Davi nasceram filhos em Hebrom. Foi o seu primogênito, Amenon, que de Ainoá a Jerizealita. Então, foi o primeiro filho, né,
de Ainoá, mulher que a Bíblia fala que ela teve então um filho, que foi o seu primogênito, Amenom, primeiro filho de Davi, com essa mulher, Ainoá. Versículo 3, e o seu segundo é Quileabe, de Abigail, ou seja, de uma outra esposa do rei Davi, mulher de Nabal, o carmelita, e o terceiro, Absalão. Nós estamos falando aqui nessa leitura dos filhos do rei Davi, filho de Maca, filha de Talmai, rei de Gesur. E o quarto, Adonias, filho de Egalite, Agite. E o quinto, Zefatias, filho de Abital. E o sexto, Itrerão, de Eglá, também mulher de Davi. Esses nasceram de Davi na cidade de Hebrom. Agora, segundo Samuel 5, versículo 13, até o versículo 15 diz assim: e tomou mais Davi concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que vieram de Hebrom, e nasceram a Davi mais filhos e filhas. E esses são os nomes dos que lhe nasceram em Jerusalém: Samuá e Zobabe e Natã e Salomão. Versículo 15, e Ibar e Elisua e Nefeque e Jafia. Versículo 16, e Elisama e Eliada e Elifelete. Agora, segundo Samuel, capítulo 12, do versículo 10 até o versículo de número 13, que diz assim: agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. Portanto, me desprezasse, tomasse mulher de Urias, o Eteu, para que seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa, o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante este sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei esse negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Essa é a nossa leitura em classe. Nós estamos lendo no livro de Samuel, onde nos fala sobre a geração de Davi, sobre os filhos do rei Davi. Fala dos pecados, fala de justiça de Deus, e é no decorrer dessa palavra que nós vamos então olhando para a palavra de Deus e nós vamos aprofundando no nosso estudo dessa noite, né? Assim eu já quero saudar na paz do Senhor Jesus a nossa irmã Terezinha, o irmão Romildo, saudar a todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje nessa lição nós vamos estar fazendo aqui a apresentação da lição, que os objetivos da nossa lição, no tópico 1, apontar o papel de Davi como ungido, homem de Deus, bem como o exemplo da extensão de sua família, bem como a extensão da sua família. Esse é o tópico de número 1. No tópico de número 2, nós vamos descrever as pessoas-chave que aponta a disfuncionalidade da família de Davi.
tópico de número 3 é refletir a respeito dos problemas moral na família. Então, no decorrer do nosso estudo, nós vamos estar observando sobre a família de Davi. Vamos ter como exemplo, para nós poder ter nos nossos dias de hoje, o conhecimento, para que nós, então, com todos esses exemplos, nós viemos aprender e ter experiência daquilo que ocorreu na vida do profeta, do rei Davi, um homem de Deus, que foi realmente uma bênção nas mãos de Deus, cuidou muito bem do seu reinado, mas infelizmente, como nós estamos falando aqui de família, ele deixou a desejar também com a sua família, né? Então, vamos aqui na nossa introdução. A despeito de ter sido um grande rei e líder de Israel, Davi não foi o mesmo como pai. E nesta lição, nós estudaremos as consequências de uma família, que uma família pode sofrer quando os pais não assumem os papéis de que Deus espera deles. Ou seja, nós já falamos, um homem de Deus, o rei Davi, é um homem com uma estrutura muito grande, né? Um reinado, cuidando de todo o reinado, foi uma pessoa de bastante influência na nação de Israel, mas descuidou com os seus filhos. A história dramática dos pecados da família de Davi pode nos fazer refletir em tudo e muito nos ensinar, ou seja, se nós por exemplo, se nós refletirmos de todos esses acontecimentos, nós vamos estar aprendendo, isso vai nos ensinar. Então, por isso que o apóstolo Paulo ele disse assim, que tudo aquilo que acontecia na vida dele, ele não reclamava, porque aquilo contribuía para ele como experiência. Então nós não estamos olhando para essa família do rei Davi, para fazer também crítica, não, mas é para nós refletir as coisas que aconteceram de erro, para que isso não venha também acontecer nos nossos dias também de hoje, né? Então, nós estamos aqui estudando a lição de número 9. Estamos falando da família de Davi. Como nós já lemos aqui, foi um homem influente, rei em Israel, mas infelizmente ele esqueceu de cuidar da sua família. Então, olha o que nós estamos lendo. A história dramática dos pecados na família de Davi pode nos fazer refletir e tem muito a nos ensinar. Então nós veremos essa família não era uma funcional e por causa das omissões do rei presenciou episódio de incesto, rebelião e morte. Então, infelizmente aconteceu isso. Incesto, rebelião e morte. O que é a palavra incesto? Relação sexual entre parentes, entre os próprios familiares. É a palavra incesto. Então isso aconteceu na família de Davi. Então, incesto, que é ato sexual entre a própria parentela, os próprios parentes, e também rebelião e também morte. Tudo isso nós encontramos na família do rei Davi. No primeiro tópico, nós vamos encontrar aqui o rei Davi e sua grande família. Aí diz assim, primeiro ponto, Davi, ungido de Deus, ou seja, o rei Davi, ele era ungido de Deus. O livro de 1 Samuel mostra a decadência do reinado de Saul e processo da escolha de Deus a respeito do homem segundo o seu coração para assumir o lugar do primeiro rei de Israel,
Assim Deus levou a Samuel à casa de Jessé, o belamita, pois ali havia separado o novo rei ungido de Deus, Davi. E nesse momento a Bíblia diz que Deus, desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então nós vemos que Samuel, ele estava fazendo a vontade de Deus, e Deus leva ele então para ungir aquele que já era ungido de Deus. Deus já havia escolhido Davi. Então Deus só fala para Samuel, o profeta, diz, olha, vai à casa de Jessé e lá eu te mostrarei a quem você deve ungir como o rei de Israel. Por quê? O rei de Israel, até naquele momento, era Saul. E ele estava desagradando a Deus, ele não estava fazendo aquilo que era da vontade de Deus. E Deus então ungiu Davi para ser o seu sucessor. Deus escolheu Davi e Deus então agora ele pega e ordena que Samuel vá à casa de Jessé, o pai de Davi, para ungir Davi como o rei de Israel. Então, aqui começa todo o processo deste homem ungido de Deus, que era segundo o coração de Deus. Nós precisamos então analisar que a perfeição, ela está só no nosso Deus. Não existe ninguém perfeito sobre a face da terra. Então, Saul, ele havia se tornado rei de Israel por uma escolha do próprio povo. O povo pediu a Deus um rei, o povo queria ser igual às outras nações, o povo rejeitou o próprio Deus. Porque queria que Israel tivesse um rei que julgasse entre eles igual às demais nações. E Deus então permitiu que eles escolhessem o rei Saul. E eles escolheram. E depois Saul, que foi o primeiro rei de Israel, estava fazendo tudo que era desagradável a Deus, fazendo tudo que era contra a vontade de Deus, e Deus escolhe agora Davi como seu ungido. Deus escolhe Davi segundo o seu coração, diz a palavra do Senhor Jesus Cristo. Então assim Deus levou Samuel à casa de Jessé, o belamita, pois ali havia separado o novo rei ungido de Deus, que era Davi. E nesse momento a Bíblia diz que desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Deus escolhe ele para ser o rei, sucessor de Saul, o rei de Israel, da nação de Israel, e manda que Samuel fosse lá ungir Davi. E Samuel vai. E desde aquele dia o Espírito do Senhor se apoderou em Davi, diz a palavra de Deus. Ele se tornou ungido do Senhor, já estava escolhido, já era escolhido, como Deus escolheu Davi segundo o seu coração. E depois Deus ordena Samuel que vai lá ungir o rei, e a partir daquele dia diz a Bíblia que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Segundo ponto, Davi, o homem de Deus. O Espírito do Senhor se apoderou poderosamente da vida de Davi. Não havia dúvida que Deus o capacitará para desempenhar a importante missão na monarquia de Israel. Ou seja, ninguém precisa ter dúvida daquilo que Deus capacitou Davi para ser o sucessor de Saul, para ser o rei de Israel, para governar aquela nação. Ninguém precisa ter dúvida como que Deus então capacitou Davi para ser aquele ungido dele, para ser naquela monarquia, se tornar o rei de Israel. Para reunificar a nação. Reunificar, o que é reunificar? Reunificar é tornar o que era dividido, tornar a unir novamente, porque era uma nação dividida.
e Deus então prepara Davi para reunificar, ou seja, para unir de volta aquela nação, diante do próprios olhos de Deus. Deus então fazendo isso pelo reinado do próprio Davi. Deus ungiu Davi, o Espírito do Senhor se apoderou dele, Deus capacitou ele para ele então ser aquele monarca de estar reinando sobre a nação de Israel. Então disso ninguém precisa ter dúvida, né? E ao longo dos capítulos 2 de Samuel, nós constaremos que o rei Davi foi bem sucedido no seu próprio propósito, ou seja, ele foi muito bem naquele propósito que ele tinha durante o seu reinado. E paulatinamente as tribos foram reconhecendo as suas autoridades real e assim Davi a monarquia e que foi vitorioso em tudo que o Senhor era com ele para realizar. Então, o que nós estamos vendo aqui? Davi, como ele era capacitado por Deus, o propósito que ele tinha no coração dele, ele pôde então cumprir. E assim ele unificou a monarquia, ele foi vitorioso em tudo quanto ele quis realizar. Por quê? Deus era com ele. Então, a pouco, essa palavra paulitanamente, ou seja, pouco a pouco, as tribos foram reconhecendo as suas autoridades. Porque Davi, para reinar, ele precisava do povo também reconhecer a autoridade dele. E pouco a pouco, tudo aquilo que ele tinha no coração dele, e toda a capacidade que Deus havia dado para ele, através da unção de Deus na vida dele, através daquilo que Deus capacitou ele, todo aquele povo, toda aquela nação, pouco a pouco foram reconhecendo o esforço, o trabalho, a dedicação e tudo aquilo que Davi tinha no coração, daquele propósito de fazer para a nação de Israel. A grande família de Davi. Entretanto, a despeito de o rei Davi ser ungido, eu vou ler em outras palavras. Aqui diz assim, a despeito, eu vou ler em outras palavras para nós entender melhor. Eu vou ler assim, porque a palavra despeito significa apesar. Então, apesar do rei Davi ser ungido por Deus, o homem segundo o coração de Deus, ele entendeu que podia ter várias esposas, concubinas, e naturalmente, com todos esses casamentos, Davi teve mais de 20 mulheres, aliás, mais de 20 filhos. Ao ter tantos filhos e filhas, ele acabou caindo na displicência com eles. Ou seja, vamos traduzir isso de uma maneira mais fácil de nós entender. Davi, por ele ser um homem escolhido por Deus, ungido por Deus, ele achou que ele poderia, então, possuir várias mulheres, ter vários casamentos, ter várias concubinas. E com isso ele teve vários filhos, ele teve muitos filhos. Mas no decorrer de todo o seu reinado, com uma grande família, uma família muito grande, ele foi perdendo o controle de tudo. Perdendo o controle da sua casa, perdendo o controle da sua família, perdendo o controle dos seus filhos, e trazia um reinado muito bem, mas deixava a desejar na sua própria casa, com os seus próprios filhos, e então isso ele acabou caindo na displicência. O que é displicência? É o estado de desgosto e desprazer. Ou seja, ele foi perdendo o controle com seus próprios filhos, ele foi ficando desgostoso. Em vez de ter prazer, ele foi perdendo o prazer. Isso significa a palavra displicência. Então, ele priorizou apenas
o assunto do reinado de Israel como as principais atividades, suas conquistas territoriais, com muitas guerras. Esqueceu-se que tinha uma família espalhada em vários lugares. Então, ele começou a se dedicar muito ao reinado, às guerras, às lutas, às pelejas. Ele se dedica muito bem no seu reinado, mas ele esquece de dedicar à sua própria família, esquece de cuidar dos seus filhos. E de repente, quando ele percebe que ele perdeu o controle, a situação não é mais agradável com seus filhos, com a sua família, com a sua casa, ele começa a ficar desgostoso. E nós precisamos tomar muito cuidado nesse sentido, porque hoje o que nós estamos vendo aqui são exemplos. O que aconteceu na família dele, isso quando nós olhamos, nós vamos refletir, nós vamos pensar, para que isso também não venha acontecer conosco, também nos nossos dias de hoje, porque depois nós vamos fazer o quê? Não ficar também desgostoso. Nós vamos ficar também, não vamos ter prazer. Como que nós teria prazer em ver as coisas erradas? Então, isso trouxe a Davi muito desgosto, descontentamento para a sua própria vida. E voltando aqui então, e ele esqueceu que tinha vários filhos, várias famílias espalhadas, né? Os seus filhos tornaram-se problemáticos em suas vidas pessoais. Perdeu o controle dos seus filhos. Isso trouxe para ele grande desgosto, situação desagradável. É duro quando a pessoa, às vezes, cuida muito bem da igreja, cuida muito bem, mas esquece da sua casa. Isso é desagradável, né? Isso tem acontecido muito no nosso dia de hoje também, né? Mas vamos lutar para que nós, então, possamos ter isso para nós refletir, ter consciência, para que não venha mais acontecer também nos nossos dias de hoje, né? Nós vamos estar falando aqui agora, no segundo tópico, sobre os filhos e parentes na casa de Davi. Até agora nós falamos sobre o rei Davi e sua grande família. Agora nós vamos falar no segundo tópico sobre os filhos e parentes da casa de Davi. Então, primeiro nós vamos falar de Tamar. Era filha de Maca, esta era filha do rei Talmai, de Jesur, e mãe de Abissalão. Esse, portanto, irmão de Tamar, uma mulher bonita, virgem. Sua beleza atraiu Amenom, seu meio-irmão, e o filho primogênito de Davi com Ainoá. Esse aqui é o primeiro ponto que nós vamos prestar muito atenção. Vamos prestar muita atenção. Aqui está falando assim, Tamar. Está falando que Tamar era filha de Maca. Quem era Maca? Era uma das esposas de Davi. Então Tamar quem era? Filha de Davi. Esta era filha de Talmai, de Jesur, e mãe de Abissalão. E esse, portanto, era irmão de Tamar, uma mulher bonita, virgem, e sua beleza atraiu a Aminon, seu meio-irmão, seu meio-filho, filho de primogênito de Davi, Ainoá, que era uma outra esposa de Davi, Ainoá. E o segundo ponto, nós vamos observar sobre Abissalão. Abissalão era irmão de Tamar. Então, nós falamos lá atrás de Tamar, que era uma das filhas de Davi, que tinha
que Davi tinha com uma das suas esposas, que era Maca. E agora Absalão, ele era o quê? Irmão de Tamar, filho de Maca e terceiro filho do rei Davi. Nos capítulos 13 e 19 de Samuel, segundo Samuel, sua história está registrada em detalhe. Ou seja, se a gente quiser ter um detalhe melhor dessa história, nós vamos encontrar no livro de 2 Samuel, nos capítulos de 13 até o 19, para nós entender melhor. O seu nome tem a ver com a paz. O seu nome tem a ver com a paz. Ou seja, quando nós olhamos para o nome Absalão, nós lembramos que ele tem a ver com paz. Mas vamos lá. O seu nome tem a ver com paz, mas isso, ironicamente, a sua história nada tem a ver com ela. Ou seja, o nome tem a ver com paz. O significado do nome é paz. Mas a história de Absalão não tinha nada a ver, ironicamente, nós falando, não tem nada a ver com paz, né? Então, Absalão, ele assassinou Aminon, o seu meio-irmão, conspirou e rebelou-se contra o seu pai, o rei Davi. Por isso que não podemos associar esse nome que tem a ver com paz no histórico que nós estamos vendo aqui de Absalão. E no ponto de número 2, no ponto de número 3, Aminon. Quando Davi ainda não havia assumido o trono de Israel, mas ele já era o escolhido de Deus para reinar, ele casou-se com Ainoá e gerou Aminon. Ou seja, antes de Davi ser ungido rei de Israel, Deus já havia escolhido ele. Ele já era escolhido de Deus para ser o rei. Mas antes disso, dele se tornar ungido, já era escolhido, mas não era ungido ainda, o que ele fez? A Bíblia diz, quando ainda ele não era o rei ainda ungido de Israel, mas ele já era escolhido de Deus. Então, ele casou com uma das suas esposas, chamada Ainoá, e gerou esse filho chamado Aminon. Feito homem, entre outros irmãos nascido, Aminon mostrou ser desajustado emocionalmente e dominado por paixões carnais. Ou seja, esse filho de Davi, chamado Aminon, ele, quando se torna uma pessoa já grande, que se torna homem, todo mundo já começa a observar na vida desse rapaz que ele era uma pessoa desajustada. Ele era desajustado emocionalmente, dominado por todas as paixões carnais. Isso é muito perigoso, né? Isso é muito perigoso quando a pessoa não tem um autocontrole sobre a sua própria vida. Deixa-se dominar pelas paixões carnais, ou seja, pelas concupiscências do pecado. Então, Aminon, ele era dessa forma, Aminon. Ele era desajustado emocionalmente, não tinha controle, não dominava suas próprias paixões carnais. Foi por causa desse comportamento que ele se apaixonou doentemente por sua meia-irmã. Às vezes a pessoa se deixa ser levado pelas paixões carnais, pelas emoções carnais, faz tantas coisas erradas na vida, né? Isso é desagradável, né? E ele, então, não tinha um autocontrole sobre a sua própria vida, sobre as suas emoções, ele se deixava... É por isso que tem hoje no nosso mundo muitos estupradores e muitas pessoas que cometem crime
roubos, furto, fala mal da vida dos outros, pratica as coisas erradas, e assim por diante, porque as pessoas não têm um autocontrole da sua própria vida, das suas emoções, às vezes fala o que não deve, fala as coisas de qualquer jeito, ofende as pessoas, e assim por diante, né? Então nós vemos aqui, este rapaz aqui, Aminon, depois que ele se torna grande, as pessoas começam a ver na vida dele, se tornou um homem, as pessoas começam a ver isso. Aí depois o que ele faz? Ele doentemente, ou seja, doente da cabeça, não tinha um autocontrole, ele foi se apaixonar pela sua meia-irmã. O que é a meia-irmã? É quando a pessoa, às vezes, tem um irmão ou uma irmã que é só por parte de pai ou só por parte de mãe. Então, isso acontece muito na vida das pessoas. E ele, então, se apaixona doentemente pela sua meio-irmã, como nos registra e nos mostra a palavra do nosso Deus. Aqui seguindo mais um pouquinho a nossa leitura, ele então se apaixonou e ficou doente por causa dessa paixão. Vamos ler aqui, olha. Aminon ficou doente de angústia, de desejo continuamente por ela, e por isso ele não comia e não bebia, totalmente dominado por essa paixão e, ao mesmo tempo, desconhecida por Tamar. Ou seja, a própria Tamar mesmo não estava sabendo do que estava acontecendo com o próprio meio-irmão dela. Estava apaixonado por ela, estava doente, não comia, não bebia, por causa disso que ele estava perdendo o próprio controle da sua própria vida. Nós precisamos tomar muito cuidado, né? Às vezes acontece algo na nossa vida, nós ficamos desgostosos, nós ficamos magoados, ficamos aborrecidos, mas não podemos deixar se levar por essas coisas, né? Precisamos pedir a Deus que tire essas coisas do nosso caminho, da nossa vida, que nós possamos viver a nossa vida enquanto Deus nos permitir para nós estar vivendo sobre a face da terra. Às vezes acontece coisa na vida do ser humano, às vezes de boca para fora, às vezes na hora do sofrimento, ele até fala besteira, né? Às vezes fala que a vida acabou, tá tudo acabado, mas às vezes é só naquele momento. Mas não pode deixar se levar por essa obra terrível na vida da pessoa, a ponto de fazer a pessoa perder o autocontrole da sua própria vida, né? Então, voltando aqui para a nossa leitura. O mal sempre atrai o mal. Aliás, vamos um pouquinho mais para cima. Desculpa que eu estava pulando aqui. O ponto de número 4. Nós vamos falar agora de Jonadab, um conselheiro do mal. Jonadab era primo de Aminon, e filho de Simeia, irmão de Davi. Segundo o que a Bíblia registra, era homem sagaz, de maus pensamentos em seu coração. O que é homem sagaz? Pessoas que têm muita facilidade para compreender algo e entender, ou seja, esperteza, pessoa do mal. Tem a pessoa que é assim, que é do lado bom, e tem a pessoa que é assim do lado mal. Ele era do lado mal. E a coisa mais difícil na vida da pessoa, quando ela está passando por algum problema difícil, passando por uma situação difícil, encontra alguém do mal que vem, às vezes, fazer que essa pessoa ainda se torna mais para o lado do mal. Porque a pessoa que está passando por um problema, se ela não encontrar alguém que dê a ela bons conselhos, que ensina as coisas boas, essa pessoa está completamente se deslocando para as coisas erradas. Então, nós estamos falando aqui de Jonadab,
um conselheiro do mal. Estamos falando de uma pessoa que dava conselho só diabólico, só conselho errado, conselho do mal. E nós estamos falando aqui de Jonadab, que era o primo dessa pessoa que nós estamos falando aqui, que era Amenom, uma pessoa totalmente descontrolada, uma pessoa que quando se tornou moço, todo mundo já começa a olhar para ele e ver uma pessoa desajustada, uma pessoa já que estava caminhando para as coisas erradas. Agora vem o seu primo, Jonadab, que era o conselheiro do mal, e começa então agora a alinhar com ele, com seu primo, e fazendo então algo pior ainda que poderia acontecer na vida dele. Então olha aqui, ó, segundo que a Bíblia registra, era um homem sagaz, ou seja, era um homem esperto para as coisas erradas, para o mal, de pensamento no coração, pensamento mal, pensamento maldoso, que só pensava nas coisas erradas. E o mal sempre atrai o mal, ou seja, ele já estava caminhando para o mal e atraiu quem? Jonadab, seu primo, que tinha um coração perverso, que era uma pessoa com muita facilidade de pensamento mal também no seu coração. Então, o mal sempre atrai o mal. E por isso esse homem induziu Amenom a satisfazer a sua paixão com um plano de mentira, envolvia Davi e Tamar, a vítima dessa situação. Ou seja, como é difícil a gente ver as pessoas que inventam mentira, envolve outras pessoas. Hoje nós falamos de fake news. Hoje, essas mentiras hoje é muito perigosa na internet, que nós chamamos de fake news. As pessoas vão à internet, que é um canal assim que pode ir mais longe e mais com pressa, mais depressa. Por exemplo, nós estamos aqui agora falando no nosso estudo através da internet, e nós estamos num canal onde a notícia pode ir mais longe, pode se espalhar rapidamente. E as pessoas que proclamam fake news, que faz fake news, elas gostam muito de usar a internet. Mas naquela época não tinha internet, mas as pessoas iam de um a um, ia fazendo aquilo que era desagradável a Deus e fazendo também uma coisa muito terrível que nós chamamos de fofoca. A fofoca. Hoje a fofoca pela internet é chamado também de fake news. As mentiras, né? As coisas erradas pela internet. Fake news. Mas nós estamos falando aqui deste homem que agora ele vai ter com seu primo, Amenom, e ele vai induzir a ele ainda a cometer mais erros, a praticar mentiras, envolver quem ainda no meio? Envolver Davi e envolver Tamar. Nós vemos aqui agora que isso é uma situação desagradável, tanto a Deus como a todos nós, né? E agora olha o que nós vemos, Jonadab é um tipo do inimigo que não se deve ter por perto. Quando se vive algum problema pessoal ou familiar, ele é exemplo concreto de um mau conselheiro. Ou seja, quando eu ou você, quando nós estamos enfrentando algum problema do mal, algum problema na nossa vida, Jonadab representa um conselheiro do mal. Ou seja, se eu estou passando problema, você está passando problema, e nós temos uma pessoa dessa por perto, ele representa o mau conselheiro, então nós não devemos dar ouvido a ele. Então precisamos tomar muito cuidado para nós não cairmos em situação, às vezes, que se torna pior na nossa vida. Você está enfrentando um problema, você está enfrentando uma dificuldade, dobra o seu joelho no chão, busca a Deus, repreende o mal, não dá ouvido a maus conselhos, não dá ouvido ao mau conselheiro, como Amenom deu
ouvido a esse conselheiro, que era o seu primo, que nós acabamos de falar aqui, Jonadab, o conselheiro do mal, se aproximou de Aminon e ainda trouxe conselhos, além de perigoso para a vida de Aminon, ainda envolvia Davi e também envolvia Jonadab. Tamar. Então nós vemos que a palavra de Deus mostra aqui para nós, dessa forma, para nós ter bastante exemplo, tomar bastante cuidado, para nós refletirmos, analisarmos bastante, para nós também não cairmos em erros, como nos mostra o exemplo da palavra de Deus. Nós estamos falando aqui dos filhos e também dos parentes que estavam dentro da casa de Davi, que envolvia a casa do rei Davi. Nós estamos falando de algo terrível que acontece, mas nós estamos falando principalmente do rei Davi, que cuidava muito bem do reinado, cuidava muito bem da nação de Israel, mas se despercebeu, acabou ficando despercebido, descuidando da sua própria família, dos seus próprios filhos, e quando ele cai na realidade, dentro da sua própria casa, entre os seus filhos, estava, infelizmente, trazendo muito desgosto, trazendo desconforto pela situação que estava agora acontecendo com os próprios filhos de Davi, ou com a própria família de Davi, que era de dentro da sua própria casa. Tópico de número 3. Nós vamos agora para o nosso último tópico. O problema moral da família de Davi. Então nós falamos no primeiro tópico sobre o rei Davi e a sua grande família. No segundo tópico nós falamos sobre os filhos e parentes na casa de Davi. Terceiro tópico, nós vamos falar agora sobre o problema moral na família de Davi. Primeiro ponto diz assim: as consequências de sua falta de domínio próprio. Quando nós não temos domínio próprio, somos levados às vezes pelo vento, levados pela cabeça dos outros, nós enfrentamos muito essas dificuldades. Falta de domínio próprio. Então, o primeiro ponto, nós vamos estar falando sobre isso. Falta de domínio próprio. Olha o que diz, o capítulo 11 de 2 Samuel, ele relata o adultério do rei Davi. O capítulo 12, ele registra o confronto do profeta Natã ao pecado do rei Davi. Nós já somos conhecedores disso, né? Quando Davi cometeu aquele pecado, e ele estava já confortado. Mas, de repente, Deus usa o profeta Natã para trazer a ele uma repreensão por causa do seu pecado, né? Então, nós vemos aqui, voltando para a nossa leitura. Então, mesmo tendo reconhecido o seu pecado de adultério, dissimulação e assassinato, o rei Davi não pôde evitar as consequências do seu pecado. A gente sabe disso, que muitas das vezes todo mundo, a gente quer que quando a gente arrepende dos nossos erros, do nosso pecado, a gente quer que tudo acabe por ali. Mas não é dessa forma. Existe uma consequência. Mesmo eu sendo perdoado, mesmo eu estando arrependido, aquilo que eu cometi de errado vai ter uma consequência no decorrer da minha vida. Vai ter uma consequência. É o que aconteceu também com o rei Davi. Então, mesmo ele tendo já arrependido tudo, mas a consequência do seu pecado, ele não pôde evitar. Como ninguém de nós podemos evitar, né?
Por isso que às vezes quando alguém vai preso, o papel da igreja é orar. O papel da igreja é orar. Orar, mas qual o nosso objetivo da nossa oração? Senhor, tira ele de lá, tira ela de lá. Não, está errado. Esse não é o nosso objetivo da nossa oração. O que nós precisamos orar é em favor dele e pedir que Deus trabalhe na vida dessa pessoa. Agora, o trabalhar de Deus na vida dessa pessoa tem que ser segundo a vontade de Deus, segundo o propósito de Deus. Nós não podemos, através da nossa oração, querer mudar aquela situação. É Deus que tem que trabalhar segundo a vontade dele, segundo o desejo dele. Então, nós precisamos até ter sabedoria, entendimento, para nós orarmos pelas pessoas. Orar para que Deus tire aquela pessoa da cadeia, jejuar, pedir, chorar. Será que é da vontade de Deus? Por quê? Tudo que o homem planta, ele colhe. Às vezes é necessário nós passarmos por uma correção. Às vezes é necessário nós passarmos por uma repreensão, para nós então entendermos a realidade e não cairmos mais naquela situação. Voltando para a nossa leitura. Incisivo e fiel, a mensagem divina do profeta Natã disse ao rei: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti. Deus estava dizendo para o rei Davi. Essa palavra suscitarei, o que significa? É fazer nascer ou fazer aparecer. Então, ou seja, é algo que Deus ia fazer acontecer na família dele. Deus permite que isso aconteça. Então, nós lemos no início que fala incisivo, fiel à mensagem divina do profeta Natã. Essa palavra incisivo significa que causa uma sensação intensa. Então, a palavra do profeta, ela causou uma insensação, ou seja, até um desconforto muito grande, intenso, ou seja, muito grande na vida de Davi. Então, disse o profeta a ele, dessa forma, e diz assim que Deus, eis que suscitarei a tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e darei ao teu próximo. Depois fala mais aqui. O qual se deitará com as tuas mulheres perante este sol. Assim, não demorou muito para que os filhos coabitas. Essa palavra coabita significa habitar em comum. Então, os filhos coabitam, os filhos que foram habitar com as concubinas do próprio pai. Ou seja, outro pecado terrível. Davi, ele havia pecado, ele havia cometido pecado. E Deus permitiu então que o próprio filho também dele fosse também deitar com as suas próprias concubinas. Isso é terrível. E o pai envergonhasse publicamente em Israel. Ou seja, aquilo que nós lemos aqui que o profeta falou, ele disse assim, vou voltar um pouquinho a leitura. Ele disse assim, eis que tu suscitarei da tua mesma casa sobre o mal sobre ti, e tomarei as tuas mulheres perante os teus olhos, e darei ao teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante o sol, ou seja, perante
todas as pessoas, perante todas as nações de Israel, perante todo o povo de Israel. Não ia ser uma coisa oculta, igual Davi tinha feito. Davi fez oculto. Mas o que iria acontecer ali era realmente diante do conhecimento de toda a nação de Israel, que o próprio filho de Davi, ele fosse lá e habitasse e deitasse com a própria esposa, a própria concubina do seu pai, que era o rei Davi. E no ponto 2, incesto e morte na família. Nós já falamos que a palavra incesto, ela significa um pecado sexual de próprio parente. Ou seja, nós estamos falando aqui que na casa de Davi teve incesto e morte na sua própria família. E o que diz aqui? Outro caso alarmante foi o pecado incesto do filho mais velho de Davi contra a sua própria irmã Tamar. Outro pecado na própria casa de Davi. A consequência inevitável disso na família do rei foi o ódio alimentado por Absalão até matar o seu irmão, o seu meio-irmão. Ou seja, quando isso aconteceu, o ódio se acendeu, o ódio foi muito grande com o seu próprio irmão, que ele então, como nós acabamos de ler aqui, a consequência inevitável disso na família do rei foi o ódio alimentado por Absalão até matar o seu meio-irmão Amenom, que foi lá e matou o próprio irmão. Absalão matou o próprio irmão Amenom, como vingança pelo abuso da sua irmã Tamar que sofreu. Ou seja, o próprio irmão não aceitou. Quando ele tomou conhecimento que o seu meio-irmão havia cometido esse abuso contra a sua própria irmã, o ódio foi tão grande que ele foi lá com ódio e matou o próprio irmão. Então, olha a situação que estava no meio da casa de Davi, dos filhos de Davi, a ponto já do irmão abusar da irmã, do outro irmão matar o outro irmão. E assim nós vamos continuando aqui, O relato de Amenom e Tamar está repleto de sagacidade, de sutileza, de mentira, a fim de atrair a inocente Tamar para um laço maligno. Olha que coisa terrível, né? Então vamos voltar à leitura aqui, O relato de Amenom, Tamar, está no repleto da sagalidade. Lembra que nós falamos lá atrás do primo dele, que ia lá ainda encher a cabeça dele, dar maus conselhos para ele, e dar conselho diabólico, alimentando o mal que já estava sobre a vida dele. E ele então, além de ele cometer esse erro, esse pecado, ele ainda usou de mentira. E como nós lemos aqui, repleto de sagalidade. Sagalidade, como nós já falamos, é relacionamento sexual entre... sagalidade é qualidade ou virtude, que era do mal. Sagalidade era uma qualidade, uma virtude que era das coisas mal que estava no coração dele, no coração de Amenom. E além de tudo isso, ainda tinha a participação de Jonadab, que era o seu primo, que também era o conselheiro do mal, que estava ainda ajudando ele a alimentar as coisas erradas, ainda criar mentira e fazendo tudo isso.
Então, sagalidade de sutileza. O que é a palavra sutileza? É extrema delicadeza, ou seja, ele era muito delicado nas coisas más ainda que ele fazia, dessa sutileza que ele praticava, de mentira, a fim de atrair a inocente Tamar para um laço maligno. Hoje tem bastante também que nós vemos dessa forma, né? As pessoas que inventam mentira, atraem as pessoas para cometer os erros, cometer as obras malignas, assassinato, roubos, tantas e tantas coisas que nós vemos também nos nossos dias de hoje. As pessoas atraindo as pessoas com mentira para cometer o mal, cometer erros. Tudo muito doentio e pecaminoso. E depois de ter se deitado com a sua meio-irmã, humilhando-se, Aminon desprezou completamente. Depois que ele deitou com ela, praticou o erro, aí ele ainda começou a humilhar ela completamente, humilhar a sua própria irmã, como nos mostra a palavra de Deus. E o rei Davi soube do fato, irou-se, mas nada fez para corrigir o seu filho Aminon. Ou seja, Davi tomou conhecimento do fato. Mas Davi tinha tanta preocupação com o seu reino, com o seu reinado, tinha tantas tarefas, tantas coisas, tomou conhecimento, não aceitou, não gostou, mas não tomou nenhuma iniciativa. Não fez nada para que o seu filho Aminon fosse então castigado, repreendido por ter cometido esse mal, por ter cometido essas obras perversas. E ele então não fez nada. E mais por isso que o seu filho Aminon, Absalão, ficou mais irado ainda e matou o seu irmão Aminon. Então, em suma, uma das consequências trágicas desse comportamento do rei foi a tragédia anunciada da família. Absalão matou Aminon e mais tarde ele convocou, e mais tarde ele cavou a sua própria morte precoce, após desencadear uma rebelião contra o seu próprio pai, a fim de tomar o seu trono. Então a situação ficou tão triste com o seu filho, Absalão, que quando ele descobre que o seu pai toma conhecimento do fato, do que Aminon havia feito com a sua irmã, que havia cometido um pecado com ela, havia adulterado com ela, atraído ela com mentira, e não ter feito nada para Aminon, ele ficou irado e ficou cheio de ódio, matou o próprio irmão Aminon, e depois, mais tarde, desencadeou ainda na vida dele ainda algo muito triste, que ele cavou a sua própria morte precoce. Ou seja, ele entrou numa briga para tomar o trono do próprio seu pai Davi. E ele acaba então também depois, mais tarde, morrendo. Então Absalão, além dele ter matado Aminon, mais tarde ele cavou sua própria morte, após desencadear uma rebelião contra o seu próprio pai, a fim de tomar o teu trono. Queria tomar o trono do pai. O rei chorou amargamente a morte do seu filho Absalão. Então, o descontrole foi tão grande na família, que só aqui nós estamos vendo tragédias em cima de tragédias. E isso é muito difícil porque já perdeu o controle da sua própria casa, já perdeu o controle da sua própria família, já perdeu o controle dos seus filhos, ou seja, cuidava bem da nação de Israel, era um grande rei, ungido de Deus, mas deixou a desejar com a sua própria casa, com os seus próprios filhos. Ponto de número 3, a vigilância, proximidade e exemplo.
Essa história do problema moral na família de Davi ensina todos os pais, a despeito da importância da vigilância, da proximidade e do exemplo familiar. Ou seja, todos que pegaram o exemplo da palavra de Deus, que refletir em todos esses acontecimentos, têm condições, refletindo sobre isso, de não deixar desencadear isso também na sua própria casa, na sua própria família, olhando como exemplo da palavra de Deus. O que nós precisamos entender que quando nós lemos isso lá do Velho Testamento, todos esses acontecimentos, é pegar isso como exemplo. E não achar que nós podemos fazer isso também, porque lá atrás os profetas fizeram, os reis fizeram, as pessoas lá do passado fizeram, então não tem problema nós fazer também. Não é disso que a palavra de Deus nos mostra. Isso está registrado para nós, é para nós pegar como exemplo, para nós refletirmos, para que isso não venha acontecer também nos nossos dias de hoje. Se Davi perdeu o controle de seus filhos, se Samuel perdeu o controle de seus filhos, se os lá do passado perdeu o controle de seus filhos, nós não podemos perder nos nossos dias de hoje, porque nós já temos esse exemplo. Então nós estudamos a lições passadas que fala de Eli, depois de Samuel, agora de Davi, que cuidaram muito bem da casa do Senhor, cuidaram muito bem do seu reinado, igual Davi, da nação de Israel, mas descuidaram da sua casa, descuidaram dos seus filhos. Então é isso que nós precisamos tomar cuidado também para os nossos dias de hoje, para que isso não venha acontecer também nos nossos dias de hoje. Então é pegar, por exemplo, é muito importante o desenvolvimento, desenvolvermos uma relação sóbria, equilibrada com os nossos cônjuges, filhos, parentes, pessoas próximas da nossa família. Ou seja, é importante, importantíssimo. Então, vou ler novamente, vou ler de novo para nós refletirmos bem isso. É muito importante desenvolvermos uma relação sóbria, equilibrada, com os nossos cônjuges, ou seja, mulheres, homens, a mulher, o marido e a mulher, desenvolver uma relação sóbria e equilibrada, sem nenhum exagero. E também com os cônjuges, com os filhos, com os parentes e com as pessoas que estão próximas também da nossa família, da nossa casa. Infelizmente, não estamos livres de depararmos com os problemas morais difíceis na família. Por isso é preciso que os pais façam a sua parte, acompanhando de perto o que acontece nos seus lares. Sobretudo, fazendo isso por meio do exemplo de quem busca viver para a glória de Deus dentro da sua própria casa. Ou seja, nós não podemos achar que lá no passado aconteceu isso, hoje não acontece mais. Não é possível nós acreditarmos que o que aconteceu na casa do nosso parente, do nosso vizinho, não vai acontecer na nossa casa. Nós nunca podemos pensar dessa forma. O que nós temos que fazer é tomarmos cuidado para que isso não venha acontecer. Então, sobretudo, o que nós devemos fazer? Por meio de exemplo, o que nós precisamos fazer é buscar viver para a glória de Deus dentro da nossa própria casa, tomando conta, cuidando dos nossos filhos, não despercebendo, ficando sempre atento, para que, às vezes, as pessoas cuidam muito bem do seu emprego, cuidam muito bem da igreja, cuidam muito bem de todos os seus negócios, mas esquece de cuidar da sua própria casa. Então esse é o exemplo que nós temos da palavra de Deus, esse é o exemplo que nós temos aqui nesse estudo, para que nós também não sejamos enganados.
Porque o mesmo mal que aconteceu lá no passado, se nós não tomarmos cuidado, ele pode acontecer também no nosso dia presente. Aconteceu no passado, pode acontecer no presente, pode acontecer também lá no futuro. Então precisamos tomar muito cuidado, vivermos pedindo a misericórdia de Deus, graça, sabedoria, entendimento, para que não caímos também nesses mesmos erros. Se o rei Davi caiu nesse erro, quem é eu, quem é você? Será que nós também não cairíamos? Então vamos tomar cuidado com todos esses exemplos que nós estamos olhando dentro da palavra do nosso Deus. Conclusão, então, para a nossa lição dessa noite. Vimos que a família de Davi, do rei Davi, era disfuncional e o que trouxe problema ao longo prazo para a sua família. Por isso é preciso cultivar os valores da palavra de Deus em nossos lares, que os pais exerçam seus papéis em casa, transmitindo esses valores acompanhados de perto com os seus filhos, e que os cônjuges tenham um bom relacionamento que traga equilíbrio, segurança aos filhos. A vida cristã em família é a maior prevenção contra os desajustes da atualidade. Então esse é o exemplo que nós precisamos ouvir, acreditar, entender, para cada um de nós não ficarmos desapercebidos, acreditando que acontece na família dos outros e não acontece na nossa. Acreditando que aconteceu no passado e não acontece no presente. Não é dessa forma, nós precisamos tomar cuidado para que isso não venha acontecer. Então, voltando aqui a essa leitura, por isso é preciso cultivar o quê? Os valores da palavra de Deus em nossos lares, e que os pais exerçam seus papéis em casa, ou seja, os pais estejam presentes com seus filhos, exercendo esses valores que a palavra de Deus nos deixa como exemplo, para também transmitindo à nossa casa, aos nossos filhos, a palavra de Deus. Transmitindo esses valores acompanhado de perto, ou seja, junto com os nossos filhos. Não de longe, né? Acompanhado de perto, junto, ensinando os filhos. E que os cônjuges tenham sempre um relacionamento que traga o equilíbrio. Não é nada desequilibrado, não, o equilíbrio. Nós estudamos nas lições passadas, uns dias antes, que fala sobre pessoas autoritárias. Não precisamos ser assim, aquelas pessoas autoritárias. Nós precisamos ter o equilíbrio da nossa vida, né? Precisamos ser aquela pessoa equilibrada. Então, por isso que fala dessa forma aqui, ó. Por isso que fala assim, ó, que os pais exerçam seus papéis em casa, transmite os seus valores acompanhados de perto com os seus filhos, e que os cônjuges tenham um relacionamento que traga equilíbrio, segurança para os seus filhos. Os filhos têm que olhar nos pais e ver segurança, ver o equilíbrio. Não ver aquele pai e mãe exagerado ou relaxado. Não, tem que ter aquelas pessoas equilibradas, que vai trazer para os seus filhos segurança. Segurança. É por isso que quando nós olhamos para o nosso país, nós encontramos pessoas desajustadas lá no comando. Pessoas que comandam o país desajustadas. O que nós podemos esperar para a nossa nação? Infelizmente, são péssimos exemplos. Não vai nos trazer nenhum tipo de segurança para nós, né? Mas quando nós vemos pessoas bem ajustadas lá, pessoas equilibradas, nós chegamos a ponto de saber que o nosso país está com segurança, né? Então, assim, a nossa casa. A vida cristã, voltando aqui, a vida cristã em família é a maior prevenção contra os desajustes da nossa atualidade. Amém? Que Deus abençoe a todos os nossos irmãos. Obrigado
por você estar conosco. Na próxima quarta, se Deus assim nos permitir, se Jesus não vier, nós vamos então estar fazendo a lição de número 10. A lição de número 10, nós vamos estar falando quando os pais sepultam os seus filhos. É muito triste, né? Não queremos, né? Nós queremos ao contrário, né? Que os nossos filhos sepultem a nós. Porque a vontade de Deus a gente não sabe. Mas para nós falar que seria normal, é dessa forma. Os pais vai envelhecendo, depois os pais vão embora e os filhos vão então sepultando os seus pais. Mas aqui nós vamos falar sobre quando os pais sepultam os seus filhos. Lição de número 10, quarta-feira, se Deus assim nos permitir. Não perca, nos ajude, compartilhe a nossa live, comenta e convide mais pessoas a participar dessa live, porque nós estamos juntos aprendendo a palavra do nosso Deus, amém? Vamos agradecer a Deus. Hoje nós não oramos no início, porque tivemos assim uma situação, quando eu iniciei a nossa live, me chamaram aqui no portão e a pessoa estava desesperada, gritando que eu não tive como deixar de atender o portão. Então me perdoe, tá? Mas vamos orar, agradecer a Deus e por encerrar essa live. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado em nome de Jesus, meu Deus, por cada um que está nessa live. Obrigado, Jesus, por aqueles que já estiveram e não tiveram possibilidade de permanecer até o fim. E obrigado, Senhor, por aqueles também que vão ver essa live em outras oportunidades, que seja no YouTube, que seja no WhatsApp, que seja aqui mesmo no Facebook ou em outras redes sociais, Senhor. Muito obrigado, meu Pai querido. Eu te louvo e te agradeço por essa live, pelos irmãos que estão conosco. Que o Senhor continue falando conosco, dando sabedoria e entendimento. Assim, ó Deus, eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Até quarta-feira, se Deus assim nos permitir, às 19 horas, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e fique todos na paz do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, a graça, a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, hoje para todos sempre. Todos digam amém.